Olá, bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar pelo YouTube todas as quartas-feiras a partir das 15 horas, com oferecimento de ONOLED, que ilumina o nosso hangar, que não é bem um hangar, nosso estúdio, e o nosso convidado sempre um convidado especial. O de hoje, rapaz, é muito convidado, muito especial mesmo, porque ele é um artista. Olha só, ele é artista plástico, ilustrador, pesquisador, historiador, membro honorário da Força Aérea Brasileira, entre outras condecorações, e ainda é aviador. Estamos falando do nosso amigo Mauro José de Godoy Moreira. Mauro Godoy, bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, meu Uma honra ter você aqui no nosso honra programa. É toda minha, é recíproco. Você sabe que eu tenho um negócio para te dar? Pois não. Olha, a gente nem combinou isso aqui, tá, gente? Isso aqui, olha, não combinamos. A dona Érica era assim mesmo, a gente não combinou, né? Ó, mostra aqui o calendário, Maurão. Mostra na câmera lá que você ganhou um calendário Airplane Pictures 2019. E eu tenho um outro para te dar de presente. Que beleza, que gente. Que comemora os 100 anos da aviação do Exército. Olha aqui. É um trabalho que fiz e que passo em meu nome e em nome do pessoal da aviação do Exército Obrigado. Inclusive brasileiro. Tem aqui o hino dos aviadores, letra Capitão Aviador, Armando Serra de Menezes, música Tenente Músico João Nascimento. Lindo esse hino, né? Gente, dá uma olhada no trabalho do amigo Mauro, bico de pena, dá só uma sacada. Ele fez para mim, no livro dele. Qual é o nome do seu livro, Mauro? Contato, Aviação e Arte. Aliás, onde é que compra o seu livro? Pessoal mesmo, fácil. Pegar e enviar um e-mail no meu nome. O e-mail que você quer. Ou então, pode telefonar também. Você que escolhe. Dá o seu e-mail, pronto. mm.godoy. Então pronto, gente, é mm.godoy@terra.com.br. Aê, pronto, e você ajuda a APAI, é isso? A APAI de Bragança Uma parte Paulista. desse livro em doação para a APAI. Mas, gente, dá uma olhada aqui só nessa qualidade de trabalho artístico sobre aviação. Não tem nada igual isso aqui no Brasil. Dá uma olhada só o que esse homem faz. E faz ao vivo, hein? Porque ele fez, eu ganhei um livro dele, ele fez na hora para mim, ele desenhou, escreveu também, né? Desenhou o livro, na capa do livro, como se diz? Um desenho do Paulistinha que eu tanto amo. E ficou demais. É isso aí, Maurão. Obrigado. Aviadores, eu vou deixar seu calendário aqui de ladinho. Isso. E a dona Érica vai guardar na saída. Se você responder tudo direitinho, ela te devolve. Ok. O que você acha? Vamos tentar. Então tá bom. Como é que entrou a aviação na sua vida, meu amigo? A aviação entrou na minha vida já no grupo escolar. Tinha terminado a guerra em 45 e eu já estava no grupo escolar, primeiro ano. E eu gostava muito de rabiscar. E todos os cadernos meus da época era copiado alguma coisa dos gibis, que tratava-se de muito combate aéreo, aquelas coisas típicas acontecidas nos anos 40, 30, 40. E ali começou. E as professoras não gostavam muito, não, porque todos esses cadernos eram ilustrados por mim, né? E os moleques gostavam, queriam que eu copiasse aquelas cenas de combate aéreo, que era uma missão impossível. Eu sabia alguma coisa de aviação, mas ali entrou. E segundo mesmo, era que meu pai, todas as tardes, me punha no carro dele, junto com a minha irmã mais velha, a saudosa Laurinha, e me levava para o Aeroclube. O Aeroclube, que na época tinha 2 aviões. Aeroclube da onde? De Bragança, da minha Paulista. cidade natal. Aliás, que eu frequentei muito Isso. E voei o PP HLV, o nosso amigo aqui. Voei muito com a Aguirre, isso aí. Esse avião aí. E então, chegando lá, eu tinha 4, 5 anos de idade. Ficava vendo o J3 decolar, o Cap-4 posando. Só maquinão. E eu sonhava um dia estar dentro de um deles. E daquele momento em diante, até eu falo para você isso, né? Eu acho que já era contaminado pelo aerococcus. Acho, não era mesmo. Que a partir daquele momento, tudo na minha vida, sintetizando tudo isso, era aviação. Aviação de manhã, de tarde e de noite. Foi aí que começou a aviação. O Aerococcus aviatorius rex.
Positivo. Importantíssimo dizer para todos. Importante. Que quando contamina é um Não, troço não louco, sai né? mais, É uma não delícia, sai, né? Uma delícia. E você recebia esse material de fora, para ter ideia nas suas ilustrações, como? Via jornal? Televisão não tinha nessa época. Não. Esse E ouvia no rádio bastante não, coisa. gibi. Gibis. Gibis que meu irmão colecionava. Mas gibi estrangeiro ou nacional? Não, nacional. Que Muito legal. mal feito aquela época, mas tem até hoje guardado. Tem coisas de Flash Gordon, dos anos 30, tenho lá coleções disso, né? E isso foi o meu beabá. Eu comecei desenhando, depois no ginásio continuei, e um dia em São Paulo, já nessa época, me convidaram para fazer Belas Artes. E eu tive o prazer de conhecer um grande pintor italiano, que foi um dos fundadores de uma escola muito famosa aqui em São Paulo, um dos, né? Quem é? Que era mais. O Nico Rosso. Nico Rosso. Era um catedrático, professor ele de fundou arte. qual escola que é aqui? A Pan-Americana de Arte. Só isso. Só ele isso. Bobagem. E quando ele me viu e fiz uma amizade, aquele papo, ele queria ver meus trabalhos. Que legal. Quando ele viu, ele falou assim, você vai perder 6 anos fazendo Belas Artes. Venha em casa que eu vou te dar umas aulazinhas. Eu sou um amigo como você. E com isso, em pouco tempo, já tinha me ilustrado algumas capas e ele assinava. Que legal. Foi assim, daí disparei. Mas altura, ele assinava as suas capas? Eu não entendi não, essa aí. só faltava ele assinar. Entendi. Porque gostava muito, que eu peguei os traços dele. Depois fui aperfeiçoando. Mas nessa altura eu já era funcionário público. E não tinha... A gente dá uma fugidinha. Daí o que aconteceu? Um dia, um desses proprietários de uma editora, que tem livros didáticos, que era o Dr. Carlos, um médico, ele viu lá uns trabalhos meus lá na prefeitura, uma brincadeira que eu fazia com a turminha lá, e falou, você não quer fazer uns desenhos infantis para mim, aí, de uma cartilha? Eu falei, posso tentar, não tenho horário. E fiz. Daquele dia em diante, eu tornei-me, uma espécie de um ilustrador oficial da editora. E com essa editora, ele foi todas, até Ebal do Rio de Janeiro, e tudo na brincadeira. Legal. Mas os meus professores mesmo de desenho foram a história em quadrinho. Mas desenhar é uma coisa porque maravilhosa. E a história em quadrinho ensina a pessoa tudo, a fazer porque isso. ali você tem perspectiva, claro, escuro, anatomia, tem tudo no quadrinho. Que bacana. E eu gostava demais. E você, quando era molecão, participava com aeromodelo? Tinha aeromodelo nessa época? Tinha. Você sabe que nós Época da recebemos... guerra. Nós recebemos Época da aqui guerra. um cara que você deve conhecer, chama Celso De Santi. Sim. Um dos melhores construtores e aeromodelistas do Brasil. Sim. Inclusive fez aeromodelo pro Ayrton Senna e tudo mais. Você participava? Como é que era o aeromodelo? Aconteceu o seguinte, eu já gostava disso e tinha um vizinho meu, que por sinal foi o meu primeiro instrutor. Eu nem sabia que o homem voava, mas ele tinha uns pequenos... Um instrutor de aeromodelo? Não, instrutor de aviação mesmo, do aeroclube. Você lembra o nome dele? Isli Santa Clara. Isli Santa Foi o Clara. beabá de aviação. Que legal. Foi. E ele tinha uns modelos feitos de balsa. Naquela época usava-se muito balsa. E eu fiquei gostando daquilo. E meu pai, modéstia à parte, tudo que eu pedia... Ele te entregava. E me pôs no carro e me trouxe na casa Aerobras, que na época era na Dom José de Barros, nunca vou esquecer. E ali comprei meu primeiro aeromodelo. Chamava-se Bacana. Bacana. Que bacana. Eu gostava do avião e aproveitei e já levei um outro, né? Que era o Rebouças, que era tudo com elástico e voava. Uhum. Mas eu não gostei muito do avião, não, os traços dele. Feioso. Eu fiz a planta do jeito que eu queria. E não é que o avião voou. Ficou bom? Ficou. E daí veio a ideia. Outros amigos daquela época que gostavam também, todos apaixonados por tudo que voa, né? Gostavam e falaram, vamos fazer um clube. E fundei o primeiro clube de aeromodelismo que chamava-se Santos Dumont. Nome original. Só podia ser, né? E com isso, essa garotada, que todo dia era no meu porão, era uma casa O Santos Dumont era vivo naquela época. Ele morreu em que ano?
Não, esse tempo aí eu já tinha ensinado ele a voar, mas Ah, estava demorando você ainda. foi copiloto dele ou instrutor? Instrutor dele. Ah, então tá Instrutor. explicado. Instrutor. Depois que eu acabei dando hélice para ele, para ajudar a Entendi, dar sei uma como é mãozinha. que é. Então, assim, e desse porão nasceu o clube. Santos Dumont. Nasceu o clube de aeromodelo, aquela coisa toda. E foi crescendo, transformamos o clube, tinha até máquina de escrever, e foi bonito o clube. Só que nós íamos no aeroclube, o aeroclube já não estava funcionando, tinha acabado pós-guerra. Parado. Os aviões estavam abandonados, desmontados, né? Era crise ou má administração? Não, aquilo foi tudo, problema da Segunda Guerra, falta de gasolina, administração, e a turma foram brevetados numa época meio difícil, mas formou ainda 2 turmas. Eu tenho essas fotos deles. Era no tempo que os paulistinhas não tinham biquília, né? Os Foi o tempo que eu capicuás. voei a primeira vez. Era festival atrás ali. Né? E não tinha freio também. E o motor era um Franklin 65. Ó a potência, 65. E tinha o J3, idem. Também sapata, trem de pouso sem freio e um Franklin também de 65 HP. Que coisa. Escuta uma coisa, eu vou pedir para a Onoled vir para cá com a gente e a gente já volta já, tá bom? Onoled, vem com a gente. Voltamos aqui com o comandante Mauro Godoy, artista. Ele faz de tudo, esse homem, ele é sensacional, papo gostoso. Antes disso, eu quero falar para vocês o seguinte: se inscreve no canal, dá o joinha, o canal tem que estar sempre em movimento, a gente precisa dele funcionando. Não é isso, Maurão? Não há O dúvida. que tem que fazer então? Se inscrever e, ó, joinha. Positivo. Então, pronto. Daí, nós íamos com esses aeromodelos brincar lá no campo, era uma tristeza. Tinha sede social muito bonita, por sinal, para a época, né? Que era uma arquitetura mexicana, baseada na arquitetura espanhola. Tinha a casa do zelador e o hangar, muito humilde. Era coberto com zinco, tijolos, né? E lá estavam os 2 aviõezinhos lá no canto, já. O presidente não tinha mais ninguém. E nós achamos que interessante, nós gostamos do aeromodelo. Cheguei a trazer, aliás, o primeiro motor do aeromodelo era um S-29, que teve em toda a região, fui eu. Meu pai me comprou, eu trouxe e desenhei também esse avião, que eu achava feio, tal de tamanco. Daí eu fiz a espécie de um PT-19. O tamanco, todo mundo aprendeu a voar com ele. Então, puxa vida. e eu transformei. A cabo. Um control. Com o control, exatamente. Que legal. E eu fiz aqui uma espécie de um PT-19, um HL6, mais ou menos, chupando alguma coisa. E deu certo. Voou e deu certo. Só que eu fiz solto o voo livre, né? Não botei comando. Sei. E daí, com esse problema, nós começamos a notar que descia avião ali, descia uma vez ou outra, a gente louco para voar. Alguns desses pilotos ficavam com dó e faziam um turno de pista com a gente ali. Foi muito bacana isso. Nessa época, nós tínhamos muita amizade com o fundador da cidade de Monte Verde, o saudoso Werner Grimberg, um lituano, que fundou a cidade, hoje está aqui lá. E ele tinha um PA-12, nunca me esqueço do prefixo, que era o Papa Delta Hotel Yankee.
DHY. É um espetáculo, é um PA-12 babado. é um avião gostoso E era um demais. avião novo. Isso ele tinha comprado um avião 048. Deixa eu só explicar para a turma, o PA-12 parece com o Paulistinha. Isso, só que é 3 pouquinho lugares. Menorzinho, mas assim, 3 lugares, 2 a 3. mas é um aviãozinho igualzinho ao Paulistinha, bem parecido, né? Mas muito mais. Como o máquina. PA-11 também, Um enfim. motor 115 ele tinha. E daí ele fez ele gostava da gente, porque a gente ficava tomando conta do avião enquanto ele descia para fazer as compras dele na cidade. E na volta a gente ganhava um turno de pista, um voozinho até a matriz, voltava. E aquilo para nós era comentário pro resto da vida. Daquele dia em diante, o que aconteceu? Eu tomei a liberdade de juntar a turma e falou, vamos trabalhar para pôr o aeroclube novamente funcionando. E foi. Porque já o aeromodelo já não estava dando o negócio. Porque depois do voo, que foi a primeira vez que eu voei na vida, né? Depois outros voos, Todo mundo ficava louco. e todo mundo voando. E todo mundo que ficou Acabou ali, o modelo. acabou. O aeromodelo ficou em um segundo plano, digamos assim. Sei. E com aquilo, eu bolei na época um livro de ouro, que você saía na cidade, atrás dos comerciantes, dos amigos do clube literário, aquela turma que ficava jogando baralho, e atrás dos fazendeiros, para nos... Arrecadar dinheiro. Sim, com tijolos, telhas, cimento, e quem quisesse dar... Era essa a pergunta que eu ia te fazer a próxima. Quer dizer, o pessoal contribuía realmente. Contribuía. E isso ajudou no clube? Ajudou muito, que nós fizemos, inclusive, reunimos as meninas mais bonitas da cidade. Ô, beleza, né? hein? Você não é bobo, hein? A turminha toda lá, papapá, pegamos quem era da área, por exemplo, que fazia eventos de baile naquela época. Bragança não tinha 20 mil habitantes. Então a nossa reunião era tudo ali, aquela coisa. E fizemos o baile da asa. Chamamos na época o comandante do quarto Comar para ir coroar a rainha. E vendíamos os votos, princesa, rainha, aquela coisa toda. Sim. Acho que foi a primeira vez que não foi uma orquestra tocar. Foi a primeira vez que era um conjunto musical que chamava-se Biriba Boys, nunca esqueci. Biriba Boys. É, de São José dos Campos. E foi um sucesso. Daí a cidade se conscientizou que nós tínhamos 2, 3 jornais na época, a rádio. Um que era o locutor da rádio, estava tirando brevet em Campinas. Também fazia parte da equipe, que por sinal acabou falecendo com PT-19. E daí, quando eu vi o negócio, o aeroclube começou a acender, aos poucos. Mas tinha um problema, o hangar estava saindo, rápido demais até, porque dinheiro não estava faltando. Nós tínhamos um presidente que era digamos assim, um político muito famoso na cidade. Ele era médico e foi um dos fundadores do aeroclube. Qual é o nome dele? Você lembra? Dr. José de Aguiar Leme. É vivo? Não, já é falecido. Já foi papai do céu. Já foi. E com isso, com ele e com outros da época dele, nós mesclamos aquela turma com a nossa turma de jovens, meninos, de grupo escolar, de colégio. Que gostoso. Né? Que ano foi isso, mano? Isso foi em 52, 51. É bem pós-guerra mesmo. É lógico. 51, 52, 53 já estava no auge a campanha. Que legal. Aí vocês formaram um novo estatuto para o clube? Como é que ficou? Nós pegamos estatutos velhos, né? E formamos a diretoria. Esse doutor Aguiar, para nós, era o cacique político da região. Quem era o presidente? Esse doutor Aguiar. Ele era o presidente mesmo. Porque ele foi presidente no passado, participou da fundação e era apaixonado por aviação. Tinha boa vontade. Ele era um ginecologista muito famoso na época. E daí, outros antigos, pegamos um outro que nos ajudou muito, falecido, famosíssimo, acho que até você conheceu em Bragança, o Antônio Ferreira Aguirre, o Antoninho Aguirre, que ficou lá até os anos 90, mais ou menos. E com ele, mais uns 2 ou 3. O resto era tudo, como já adiantei, gente da minha idade, né? Tudo jovens. A pista já tinha pista de terra? Não, a pista era terra, mas era 700 metros no máximo. Não tinha isso. 700 por 30, né? Por 30. Você me falou. Daí acontece que o governador da época era o professor Lucas Nogueira Garcês, que era casado com uma Bragantina. E tinha como ministro
que foi presidente muito tempo da Assembleia, doutor Alcindo Bueno de Assis, que também era bragantino. Ele era ministro do quê, doutor Alcindo? Transporte? Eu não lembro. Ah, não lembro, mas era um ministro. Era um Ok. ministro. Famoso. Tanto é que ele nos quebrou o galho. Nós queríamos trocar o motor Franklin, não tinha dinheiro, então ele me deu um Continental novinho. Que beleza, é um galhaço, hein? Um galhaço. E nesse baile da asa, que houve a comemoração, foi o Neto dos Reis, que era o brigadeiro da época. Foi todo fardado, aquela coisa toda, e nos rendeu muito. Muito porque veio gente de outras cidades adjacentes e queriam também participar do Aeroclube. Então abrimos a lista para associados do Aeroclube. E nenhum avião voando ainda. Então nós escolhemos 2 outros. Pegamos lá, quem é que vai arrumar o CAP 4? O doutor Mário Sintra Gordinho, que além de ser presidente do Aeroclube de São Paulo, ele era proprietário, um dos proprietários da empresa elétrica Bragantina. E depois, no futuro, ele foi presidente também da Fundação Santos Dumont. Ele tinha um Bonanza e tinha num que eu voei com ele, que era um espetáculo, um Belanca. Belanca. Aquele de 3 lemes, Sim. sabe, asa baixa. Sim. E Mas então ele era um homem de posses, deu uma força grande sim. para o Aeroclube. Ele pegou e levou o CAP 4 e o Aeroclube, por intermédio do DAC, nos deu o avião voando. E o outro Bragantino, famoso também, que tinha já o nome na aviação, que ficou com o J3, nada mais, nada menos que o Olavo Fontoura. Oh, sim. Que, inclusive, o biotônico Fontoura foi inventado pelo pai dele. Beabá, bebê, não é isso? Isso. O Olavinho Fontoura, meu Isso. amigo. Agora, infelizmente, Neto. já não é mais o nome Fontoura, mudou de nome o hangar. Eu não sabia. Né? Mudou, mas continua lá em Ribeirão Preto Fontoura. Avenida Olavo Fontoura do Anhembi, para quem não sabe, é a avenida que passava no Anhembi. Ele foi muito famoso na aviação, tinha vários aviões. Morreu num acidente De helicóptero. Isso. Caiu dentro da casa dele, não foi? Dele. No quintal dele. O piloto era o Camarote. 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 Exatamente. E eu sei de tudo isso por causa do meu papai. Isso. Então voou pro José Luizilo, Isso. um 310 que ficava lá no Fontoura. Isso. É, legal. Ele tinha boate voadora, que era um Scandia. O Scandia, isso mesmo, o Scandia, mano. Eu quero falar depois, você fez uma lembrança. A gente tem o único Scandia do mundo aqui lá no Brasil, Matarazzo. Perdendo no acabou. tempo. Podia pelo menos tirar de lá e dar uma geral. Mas é o único no houve mundo. Mano, você foi o fundador da Abrarta e da Abac. Isso. O que são essas duas associações? A associação Abrarta, eu vou fazer uma síntese para você, que é muito longa essa história. Eu estava vendo uma revista norte-americana há muitos anos atrás e vi sobre Oshkosh, aqueles concursos que tinha, papapá. Eu peguei o Fleet, o avião Fleet, do Lúcio. Só com desculpa, um Fleet é um avião de 1930, biplano. E esse do Lúcio... Isso, Salovics, que fica lá no Vale do Dourado. É, meu colega de colégio, Lúcio. Gente boa pra caramba. Lúcio, um beijo pra você, meu amigo. Outro. E daí peguei o pessoal, coloquei na porta do hangar e tinha o Joaquim, que tinha outro hangar lá, o Joaquim Ferreira, que também já largou a aviação, e ele tinha um cachorro que voava junto com ele. E esse cachorro, eu arrumei todo o quadro, mais ou menos em frente ao hangar do Lúcio, com o biplano, um outro PA-12, e o cachorro carregando na boca a touca de piloto que ia levando para o Joaquim. E fotografei aquilo e mais ou menos fiz o quadro. E mandei para Oshkosh. Ganhei, fui classificado, ganhei, pegamos o avião e fui para lá. Fui para Oshkosh. Para Oshkosh de Fleet? Não. Bom, tô brincando, gente. Não dá para chegar na esquina. Fomos lá, aquela reação normal, aquele quadro do mundo inteiro lá, e o meu lá, né, made in Brasil, congratulation, aquela coisa toda. Eu falei, eu vi tanta coisa de americano, de alemão. Falei, o Brasil, pô, terra de Santos Dumont, não pode ficar assim. E na volta, comecei a bolar loucura. Pessoas que pintavam e que gostavam de aviação. Então tinha no meio lá médicos, advogados, todos que brincavam com o pincel
e todos pilotos. Falei, vou com essa turma. E com o correr do tempo foi aumentando. Chegou a época de ter mais de 50. A sua formação qual que é? Aproveitando que você falou que tinha advogado, coisa e tal. A sua Eu formação? fiz arquitetura. Arquitetura. Então, Então um arquiteto tá bom, né? Mas Arquiteto é artista, geralmente. É difícil para ter um diploma para poder fazer um concurso É público. isso que... Né? Para ter um concurso para facilitar mais na época. E daí, conclusão. Disso daí tudo, nasceu a Associação Brasileira de Artistas em Arte Aeroespacial, a Brarta. Que legal, hein? E isso nasceu no Hangar Pegasus. Dias depois, eu conversando com o Fernando de Almeida comigo. Fundei isso daí. Já vou perguntar dele já para você, não, que esse cara não pode passar em branco Não, nesse não, ao programa. contrário. Meu guru. É isso aí. E acontece que, no mesmo dia da fundação, ele falou assim para mim, pô, aquela ideia nossa, Mauro, de fazer aviação agora aqui, antiga e clássica, que era a ABAAC, Associação Brasileira de Aviação antiga e clássica. Eu falei, positivo, quer dizer, nasceu no dia seguinte. Eu tinha feito a ata correndo da associação, trouxemos para o Campo de Marte, onde reuniu o Ian, o Pietro... Ian Kuber, Pietro Laporchio. Todos eles, aquela turma, Décio. Décio Corrêa. Isso, a turma toda reunimos ali para pôr cada um no seu lugar lá. E a BAC ficou para mais tarde. A Marta Bugnach, se não me engano, também. Também, não pode esquecer da Marta, não. Isso aí, já passou aqui no programa, hein? Já. Deu um show ela, hein? Então, e a Marta também, toda aquela turma. E a associação foi crescendo de tal maneira. Para você ter uma ideia, ficamos 25 anos. Nossa. Nós éramos mais conhecidos lá fora do que aqui dentro. É mesmo? É porque o que estragou o problema aí foi muito sério. Gente que entrava pensando que o negócio nosso era dinheiro. E não era. A filosofia nossa, não. A minha, do Fernando, de terceiros. Aliás, diga-se passando, na aviação, não, dinheiro não, tá só nas não, companhias não, comerciais não, e nas e olha indústrias. lá. E daí aconteceu que muita gente que entrou já queria quanto vou ganhar. E aquilo foi... Mas fiquei lá segurando as pontas. Só teve, em 20 e tantos anos, 2 presidentes. Eu e o Marco Aurélio, que é engenheiro, que é lá de Goiânia. Ele saía de Goiânia para vir. O João Paulo Baglioni, que faleceu há pouco tempo. Eram pessoas que faziam quadro, punham embaixo do braço, pegavam um avião e ele levava os quadros para o concurso. Ele era assim. E outros idealistas, né, me incluo aí, que foi indo, foi bem. De repente começamos a fazer calendários enormes para a Força Aérea. Eu ilustrava livros e quadrinho, fiz várias histórias em quadrinhos sobre o Senta-Pua, o Correio Aeronacional, tudo isso. Aliás, você vai ver alguma coisa a respeito disso lá em Taubaté, em agosto, na nossa festa, agosto. Que dia que é de agosto? Eu vou passar para você, que eu não sei a data, mas vai ser o mês todo. Tá. Né? E daí, conclusão, a associação foi indo, que chegou um dia, o Fernando Botelho, não posso deixar de citar o Fernando em hipótese Fernando alguma. Botelho foi uma das terríveis perdas que nós tivemos Foi a na pior. aviação brasileira. Porque Foi a pior. ele é o cara que incentivava, do jeitão dele que ele era, ele incentivava a aviação para todo mundo, fazia festas, ajudava. Um dia eu cheguei com um J3 lá na fazenda dele, tava uma ventania, não sei se você lembra, que ele fez um evento de clássico, avião clássico. Lembro. E eu fui o último a pousar com quase pegando no chão, difícil. Entrei no hangar e falou, ele me chamava de gordo. Gordo, guarde esse avião aí, segunda-feira você vai embora comigo de Saiteixo. Fui bem bonitão dentro de Saiteixo com o Fernando. Uma perda inestimável, lastimável. Foi. Né? Foi muito E ali triste. o vento através era constante. Quando viu o cara com um biplano quebrar lá, um Stirman, aquele brigadeiro, esqueci o nome dele, ele quebrou o avião, rolando o avião na pista lá. Ele quebrou. Foi feio, então, e o Fernando não saía lá do Vale Adorado comigo, lá com a turminha lá. E eu contei para ele a situação que estava, a associação. Ele falou, negativo, a partir de agora nós vamos assumir. Eu fazia parte do Instituto. Eu, o Fernando, o Flávio Berrebar, o Brigadeiro Edgar, o Brigadeiro Almeida Prado, todos nós éramos do conselho.
E nós que fazíamos aquelas festas lá, que sem nós ali não saía nada. Que era um absurdo até que ficava aquilo financeiramente. E daí ele falou, não, a partir de amanhã você traz tudo de lá. Aliás, ele queria que eu mudasse para lá, né? Ele quer mandar um caminhão, pegar minha mobília para morar lá. E ele me deu um hangar. O hangar estava tudo projetado já. Eu trouxe um outro arquiteto comigo para fazer o museu dele. Lá no Broa. Lá no Broa. E os aviões estavam chegando, esses aviões que ele estava comprando. Só não chegou um, depois não sei o que houve, que era um AT-11, um Beech, que foi da Segunda Guerra Mundial, aquele nariz de vidro, aquela coisa Sim. que ele tinha comprado também. E estava tudo projetado já, daí houve aquele problema, que nem é chato comentar, né? E com isso, a Abrarta também não teve mais como. Tive que pegar, falei com o brigadeiro Bering, que também é outro parceirão, e em 2 dias ele mandou para lá, para Bragança, um furgão e levou todo o material nosso que eu doei. Dei baixa jurídica na associação e não demorou muito, os mesmos problemas da ABAC, da Abrarta foi com a ABAC. É administração. Acontece, eu acho, Beccari. Por exemplo, nós estamos em 10 aqui. Se 2 é difícil você resolver, calculo 10 dando opiniões diversas. Na verdade, o que eu penso disso tudo é que o brasileiro não tem o mesmo espírito de cooperação que tem o americano. Não, ele lá é solo. tudo funciona, ele né? é sozinho. Nesse ponto. Ele né? quer ser ele. E chegava pessoas telefonar de noite para parar de pegar associados na Brarta, porque o marido não estava ganhando e estava com medo de não vender mais quadro, porque era muita gente. A nossa filosofia qual que era? Era o resgate da história de Santos Dumont a Embraer. Tanto é que quando o Fernando fechou esse negócio comigo, foi que ele falou, nós vamos colocar mais 2 pessoas aqui e tudo isso que você está fazendo com a Brarta, nós vamos fazer que agora encampamos tudo de uma vez. Está lindo o negócio, está um espetáculo. Infelizmente, daí houve a notícia 3 dias depois, né? Que ele foi para a África do Sul, aquela volta... Faleceu num acidente com um avião trojano. E com ele, muitos sonhos morreram também. Morreram ali. Ali houve problema no Vale, eu já estava meio doente, meio triste. Acabei com tudo lá, fui embora para a cidade, né? Fui para minha casa. Mas o mais importante de tudo é que você está aqui no Porta de Hangar. Tá certo? Ok, tá ótimo. Então vamos chamar a Onoled, que a Onoled é que ilumina o nosso estúdio e dá a nossa grana aqui, rapaz. Que bom. Tá bom? Onoled, vem com a gente. Bem-vindos novamente, estamos aqui com o Mauro Godoy, nosso grande artista aviador brasileiro, contando suas histórias incríveis. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte, aliás não é nem uma pergunta, Fernando Almeida, muita gente não sabe quem foi Fernando Almeida, esse pessoal da nova geração. Sim. Natural, às vezes não leu, Sim. história, coisa e tal. Conta pra sua turma quem foi Fernando Almeida. Fernando de Almeida. Na aviação e como na sua Sim. amizade? Na aviação, eu, em primeiro lugar, eu considero um ícone. Eu também. É um ícone, é um catedrático, um PhD no assunto, porque conheci tanta gente. Que se diz entendido? E Fernando de Almeida, para mim. E outra, além de tudo, é um amigo, que fosse um irmão. Porque ele era meu hóspede, eu era hóspede dele. A gente voava junto, a gente voava em dupla. E outra coisa, aprendi muito. Esse avião, que foi feito no hangar lá,
Ele foi o engenheiro responsável. Nessa época, ele estava com a papelada tudo atrasada, mas Mauro, eu não vou fazer mais isso. Eu pus ele no carro, levei ele para o CREA. Ele arrumou todo aquilo só para fazer, que era o sonho dele, era mexer naquele avião. Mas espera aí, essa história do avião você não contou. Qual que é a Não, história? era um Aeronca, era o 7, é isso mesmo. O Que era GCB. dele? Não, nosso, Você- meu e do Renato. E comprei o avião por intermédio do Pagotto, Sim. do Heitor. Heitor pagou. Tinha um outro Heitor em Rio Claro que tinha um avião para vender. Eu fui lá querendo comprar um PA-18. Quando entrei no hangar, vi a fuselagem do avião e perguntei, esse avião não é um Aeronca? Ele falou, sim, esse é o avião antecessor do que serviu para sair o Citabria. Eu falei, vou ficar com ele. Mas como? Vai levar. Você vai gastar no que daria para comprar 3 aviões para Eu refazer. lembro daquele Aeronca, ficou lindo, Ficou. maravilhoso. Vermelho, azul e branco. Isto. Parecia eu um. vou mandar foto para você. Para quem não sabe, o Aeronca lembra um Citabria. Pois aquele foi a cópia. Então. Foi porque nós fizemos ele, que ele tinha trem de pouso diferente. Então eu ia para os Estados Unidos, como você vai daqui para Atibaia, para comprar peças no mercado de pulga. E o seu Antônio, que não posso deixar de citar, Seu Antônio do quê? seu Antônio Lemos, Lembro. da Costa, ele era um mecânico já aposentado e vivia em São José. Ele que te ajudou a fazer. Ele ficou dentro do hangar, sozinho, fazendo o avião, que era aquele cara que trabalhou no Aeroclube de Campinas, conhecia Paulo Distinho, conhecia tudo. E o Fernando como engenheiro, então ele arrumou a papelada e tem o hangar, embaixo eu fiz a casa, né? A casa do hangar, a gente ficava lá, dormia lá, almoçava lá, jantava lá. Uma beleza. E o avião foi saindo. Em menos de um ano, o seu Antônio, vou resumir, chegou para mim e falou, o senhor assina todos os quadros que o senhor faz, né? Falei, assino. Eu assino o avião, pode subir e voar. Falei, e o Fernando do meu lado. Com um vento que estava naquele Vale Eldorado, que ali são 3 posições distintas, né? Que ali é sempre o través. É a primeira que pega no barranco, a primeira no rajada, a segunda no calipto, Ela a é terceira danadinha, né? E ali para varar a pista... O pessoal que pousa de pizza e que chega não, lá sofre. Não sei. Quantos metros tem a pista? Ali está com, acho que 800 metros. E esse aí tinha, né? Tem uns 25? Eu vi um cara varar lá, cair lá no rio, lá embaixo, lá, que não beleza. segurava o avião. E daí, conclusão, o Fernando voou com ele. Já decolou, já fez uma espécie de um turnô. Falei, meu Deus do céu. Eu estava filmando. Eu estava tão nervoso que quando fui fazer o filme depois, é só capim que aparecia no filme. Que eu não consegui. Era capim, porta de hangar, gente lá olhando assustado. E daí o Fernando pôs o avião no chão, mais um vento de través que estava. E o Fernando dando risada. Tá melhor do que eu pensava. Aliás, o Fernando vivia rindo, né? Eu vou te contar uma coisa, vou contar daquela câmera lá. O Fernando, toda vez que me via, as mãos do Fernando, ele fazia assim, Bequinho, tá. E eu fazia assim, ficava surdo. E a curva do óculos aqui pegava na orelha, mas doía, cara. O Fernando era uma figura, sempre rindo, né? Sempre. E muita piada, muita piada. Piadista. E conhecia tudo de aviação. Daí o avião ficou famoso. Esse avião, às vezes, a gente ia em festas aviatórias aí, gente com avião zero lá não era tão fotografada como foi. Tanto é que ele foi citado na Aviation, né? Naquela revista da EAA, saiu ele lá, fiz questão de pôr o nome do Fernando como engenheiro. Turminha nossa. E essa foto do avião aí, vocês estavam onde quando vocês tiraram essa foto? Essa daí, o avião está na porta do hangar. Do Pegasus, lá no Vale Eldorado. Esse foi o avião que o Fernando reformou. E que o seu Antônio, sozinho, ele fez o avião. O Fernando só assinou a reforma. E aí acompanhava, ele ia lá para ver quase 2 vezes por semana, 3 vezes. Aí a gente aproveitava, voava com o Taylor, ou então com o Maule. Nossa, que delícia. Taylor Craft. Voei muito. Ele teve um Taylor, não teve? Teve. Foi vendido. Ficou comigo lá, anos. Gostoso. O Taylor vermelho e branco. Taylorzinho, eu lembro do Taylorzinho. Eu fiz um ensaio com ele em cima de Piracicaba,
num Taylor que era do Fábio Sirioni, que também já está com o Papai do Céu, e a gente fotografou em cima de Piracicaba. Mau tempo, e o Fernando lá voando o Taylor e eu fotografando de porta aberta, na 172. Bons tempos, saudade. Nossa, né? eu tenho muita saudade do Fernando. Eu também. Eu, o Fernando, lá nos Estados Unidos, quando eu fui e dei de cara com ele lá também, ele foi ser convidado para experimentar um avião que nada mais, nada menos era o Cirrus. Sim. O Cirrus. Você sabe da história, talvez, Sim. sabe da história. Uhum. E foi ele que trouxe essa ideia para cá, Pro Sérgio Benedetti. para o Sérgio Benedetti. Exatamente. E do Mauli também. Mas principalmente o Cirrus. Cirrus. O Cirrus ainda não tinha o paraquedas. Não, era apenas mais um, que tinha vários. Experimental. Tudo aquela. Inclusive ele falou para mim, vamos olhando bem isso daí, que os paulistinhas, os Taylor, a gente não vai ver nunca mais na vida. Porque numa das festas que eu fiz lá, cheguei a pôr, num domingo, eu falo eu porque fui eu mesmo, o resto vinha comigo, mais de 80 aviões. E na porta do hangar, eu achava gozado, em domingo, eu levantava, saía, abria a porta do hangar para tirar o citablão do hangar. Os caras que iam passando, via que estava aberto, pousavam lá, avião de aeroclube, avião de amigo, para tomar café comigo. E assim, às vezes, você via 10, 15 aviões em domingo comum. Calcule nessa festa, então. Lá você viu Luscombi, eu vi uma coisa que há muitos anos eu não vi, o Ircoup, vi lá Taylor de dois tipos, aqueles 37, 36, e lá tinha um J2. J2, lá raro no também. Raro. O J2 é o J2 ou o J4 que é militar? Que tem o tetinho de vidro? L4. L4. L4 é o J3, L4. Que o Dias tinha um também. E nesse dia ele falou assim, pega uma máquina fotográfica, tira essa foto, que é histórica, nunca mais nós vamos ver isso daqui reunido. E você sabe que os anos passaram, nunca mais vi. O Fernando tentou fazer também lá, mas aqui eu estou falando pela simplicidade que nós fazíamos aquelas reuniões lá, com churrasco. Aliás, não podemos deixar de citar o grande conjunto musical do Sérgio, né, do Sérgio Franco. Sérgio Franco. É que o nome lá no hangar todo mundo conhecia como Los Independientes. Los Independientes. Cada um tocava no tom que queria. Sérgio. Era o Sérgio Franco toca baixo. E você sabe que o pai do Sérgio Franco, violinista. o senhor Luiz Gonzaga, era violinista. E maestro lá em Socorro. Eu vou contar uma história para você legal do pai do Sérgio Franco. O seu Luiz Gonzaga resolveu pedir para o Sérgio fazer um conservatório. Aí o Sérgio, né, e o irmão dele, o José Franco, resolveram fazer um conservatório para ele. Mas pai, conservatório, não sei o que, tá. E ele morreu com 99 anos de idade. Sabe como? Sentadinho, ele gostava de uma pinguinha, pão com mortandela, e dormiu e não acordou mais. Olha que morte gostosa. Aí ele fez um conservatório. Descobriu que ele conseguiu formar mais de 400 alunos lá em Socorro. Conheci muito. Muito legal, da saudade dele, né? Muito, eu conheci muito. E o Sérgio Franco, já tem uma teoria sobre o Sérgio Franco que eu vou saber. Ele vai ouvir essa entrevista, eu vou contar para você. Eu adoro aqueles dois lá, gosto muito deles. Mas o Sérgio Franco, eu tenho certeza que ele caiu numa espaçonave. Porque, cara, tão tranquilo que nem ele, de uma cabeça de mente aberta, ele é um cara jovial, ele já tem uma certa idade, mas ele é um cara jovial. E eu amo aqueles dois lá, duas figuras maravilhosas na minha vida. Conheço há muitos anos. Não é? Eu frequento lá direto, né? Uhum. E agora faz uns dias, esse tempo todo aí não pude. Mas eles, todas as festas que nós tivemos, foram várias, hein? Festa que vindo gente até do Nordeste. E o campo ficava assim. Nós tínhamos como presidente de honra da Abrarta o brigadeiro Catrambi, que era o comandante da academia, da AFA. O que ele fazia? Lotava 2 bandeirantes de alunos e alunas e trazia para o Vale Dourado. Que legal. Para conhecer as festas, os paraquedistas, a Mônica, o Edu, o Laerte, aquela turma não perdia um. Então vinha planador, vinha tudo. E era uma festinha de formada assim, vamos fazer uma festa? Vamos.
Então, era que nem carnaval. Nós juntávamos o pessoal já preparando para o próximo. Então, a gente inventava qualquer coisa, seu aniversário. Aliás, o Carlos Zedo não perde uma festinha, né? Não, Aquele não, argentino, brasileiro, baiano. Excelente também. Já passou por aqui também no Porto de Angar, rapaz. E toda essa gente, então, para mim, foi um espetáculo. Então, Com muitos deles já não estão nesse plano mais. Né? Mas estão aí observando a gente. Então, sim. Da minha turma, que eu falei a você, nós éramos mais de 30 para levantar o Aeroclube. Você está falando com o último dos moicanos. O último, que honra, hein? Você ia contar da história do L4, do J4. J4. Então, o Aeroclube nós estamos começando ainda com um aviãozinho que era emprestado, um Cap 4, do Aeroclube de Paraisópolis, que o presidente, muito amigo nosso, nos emprestava ele 2 vezes por semana. Nós éramos 5 alunos, eu era um deles. Para começar... Que ano isso? Isso foi em 56 para 57, o início de tudo. E um dia lá, o hangar estava ainda meio capenga para sair, aparece um avião bonitinho, fez um voo, baixou lá. Era um J4, que eu não conhecia pela fotografia. Era um Piper lado a lado, com um motorzinho de 65, uma coisinha linda, recém-reformado. E o dono do avião era casado com uma mulher de lá de Bragança, mas a esposa dele era de lá. E cumprimentamos e tal. Ele não era piloto, ele era dono do avião. O piloto era não sei se era Rio Preto, Ribeirão Preto, que trouxe o avião ia ficar lá. E acontece que esse senhor, que já não existe mais, gostava muito de jogo de baralho. E na época, nos anos 50, esses clubes de baralho, essas coisas, era liberado. E apostava dinheiro. Nossa, a gente perdeu fazenda lá. Teve gente. E esse cara entrou numa roda dessa daí, que amanhecia, né? Quando o cara estava se sentindo meio mal, chamava o farmacêutico lá, aplicava uma glicose e o cara continuava. Continuava no baralho. Nossa Na época tinha mais de 5 clubes lá. Mais de 5. E o literário, que era o top de linha, também mantinha esse jogo lá. E ele perdeu o avião. Perdeu o avião no jogo, ficou muito triste e desapareceu até na cidade. Né? Falaram que ele perdeu muito mais sem ser o avião. Quem ganhou o avião, ele nunca tinha visto um avião na vida. Né? E chamou a turminha nossa, a molecada nossa. Né? Pô, vocês não querem ficar tomando conta daquele negócio lá, que eu quero ver se vendo. Se você souber, você leva algum para o clube e tal. Mas, por favor, fica com aquilo com vocês lá. Podemos voar naquilo lá? É lógico, faça o que quiser. Ah, pra quê? Foi a palavra mágica. Aquele avião voava mais que o avião que estava em instrução. E gasolina e tal. Gasolina era barata? Era. A gente comprava de galão, né? Tinha um posto de gasolina que comprava e deixava guardado para nós. E punha lá no aviãozinho e gozado. Piloto mesmo era um da turma, que tinha solado em Campinas. Então ele era piloto. E muita gente, inclusive eu lá, solamos meio na marra. Meio... Mas não tinha brevê? Não, mas brevê. Fomos solo, primeiro voo solo. O avião era mamãe. Daí um deles lá falou, pô, mas esse motor está muito fraco. Vamos botar um motor, mas pegaram lá e botaram um 85. O avião daqui ali, ele... decolava. Mas era um espetáculo o aviãozinho, lado a lado, lindo, 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 lindo. E estava muito em voga aquele filme do, meu Deus do céu, Joselito, Pão e Vinho, não sei o quê. Ah, que ninguém, Marcelino, Pão e Vinho. Pano e Vinho. Que ninguém Marcelino, sabia, que ninguém sabia quem era o pai da criança no filme. Daí escrevemos na cauda bem grande, né? O nome de Marcelino no avião. Todo mundo queria saber que era Marcelino. A turma falou, está querendo saber também quem é para dar o avião, porque... né? E o avião ficou lá um bom tempo. E nós tínhamos um outro amigo, que era professor de USP, inclusive, e farmacêutico, famoso, e tinha feito o curso de instrutor. Ele gostou tanto do avião. Comprou o avião. Daí, quem que é o dono? Não, o dono já tinha passou por uns 10 o avião. Cada jogatina
Teve um que passou até o nome de uma mulher, de uma namorada lá, para a mulher não saber. Foi interior aquela época. Era uma maravilha isso daí. E comprou um avião. Ainda bem que não tinha internet naquela época, senão o o troço ia avião, ser feio. se valesse, vamos supor, 100 mil reais, foi vendido por 10. Então ele comprou, deu uma arrumada no avião e ficou voando com o avião até quando ele faleceu. O avião ficou para fazer, eu não sei que fim levou o avião. Porque tem dois tipos do J4. Tem os primeiros eram ainda com o cilindro para fora. E esse não, era carenado, tinha as polainas. Era Coisinha lindo, fofa. lindo. E você voava fácil. E tudo isso daí, esse avião ficou na história. Do Aeroclube. Do Aeroclube, porque, inclusive, só deu sorte para nós. Que legal, hein? A gente fazia avião. E outra coisa, com o avião a gente ia para Atibaia da instrução, o piloto mesmo dava instrução, para ganhar algum para o Aeroclube. Tudo em benefício para comprar coisas para o hangar, para o futuro avião, né? E foi assim que aconteceu com o Aeroclube de Bragança. Que legal. Hoje... E aí, gente, vocês estão desfrutando agora do Aeroclube Bragança. Quantos paulistinhas tem lá hoje? Senhora. É muito legal. Então eu sinto saudade. Às vezes eu sento lá no hangar do Paulo e fico olhando aquilo. Não acredito. Porque para ver aquilo como eu vi... Né? E do jeito que está agora, hein? Que Nossa. bacana. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez muita ilustração. Fez ilustração para revista, Livro. comercial. Qual a que mais marcou sua carreira? Tem tantas. Mas né? tem uma que deve ter marcado, assim, que você fala, Beccari, essa é a grande ilustração da minha vida. Ou até mesmo o livro, o último livro que você lançou, maravilhoso. Dito, muito obrigado. Porque acontece o seguinte, nós tínhamos o primeiro livro, né? Foi a associação Qual que que era lançou. o nome do primeiro livro? Que eu fiz. É que você fez. Contato, Aviação e Arte. E o último agora? É esse daí. Esse aí? Esse aí. Esse é o único, filho único? Não, porque nós tínhamos, por exemplo, boletins, revistas o Fernando mesmo, nossa, quantas revistas ele sustentou conosco, colorida, com a fotografia de todos os artistas, né? Que legal. Por isso que eu falei, nós éramos conhecidos em todos os lugares, menos aqui. No exterior, principalmente. E você participou de concurso no exterior? 3 vezes fui campeão em Oshkosh. Que legal, que coisa bacana. Uns 3 quadros. E o que ficou lá foi o mais simples, que está exposto até hoje. Um bico No de museu? pena. Está lá no museu. Do Fernando, quando eu estava lá, ele escreveu para mim. Que satisfação e que susto no meio de tantas artes coloridas aqui lá do mundo inteiro. De repente vi lá, Brasil, aquela coisinha que você não queria enviar, que eu fiz força para você pôr. Eu desenhei a bico de pena, o Bob Hoover, o Steve McQueen, e a Amélia, né? Então, eu justamente ia perguntar quem são os seus ícones da aviação. Então, americanos são esses 3. E no Brasil? No Brasil, ícone para mim, são vários. Mas que eu convivi... Fernando Almeida? Segundo Fernando Botelho. Que legal, de amigos mesmo, tem um que eu não posso esquecer. Meu conterrâneo, que tem uma história que dá 10 livros. Antônio Ferreira Aguirre, o famoso passarinho, Toninho Aguirre. Esse morreu com quase 100 anos também. É mesmo? Nossa. Aviador? E que piloto. Profissional? Foi, instrutor, foi tudo. Que legal. E sem precisar, porque o cara era muito rico. Que legal. Era uma pessoa fantástica. Meu amigo, para encerrar nossa conversa gostosa, mas a gente tem um tempinho aqui, a gente tem que respeitar, que senão a dona Érica manda a gente embora. Sim, senhor. O que você tem para dizer para as pessoas que querem ser artista, querem desenhar como você faz, bico de pena, desenho bacana? O que tem que ser? O que tem que fazer? Conta para eles. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, gostar. Né? Não é, digamos assim, uma coisa específica que aviation art, né? Que em português é a arte aeronáutica, isso daí, mas é conhecida mundialmente como aviation art. Não há escola disso. É você que gosta de aviação e preparando aí, perguntar de alguma pessoa que sabe também, quem sabe contactar e viver nesse meio. Porque tem muitos aqui no nosso país maravilhosos ilustradores, desenhistas. Toda hora você está vendo coisa nova surgindo.
mas é a força de vontade que faz de você um desenhista, um artista plástico, não é isso? Que escola não existe, está em você. Se você gosta de desenhar e gosta de aviação... É consequência. Não há dúvida. E como piloto é aquela escola, né? O aeroclube, que é eu acho que é o alicerce de toda essa aviação militar, comercial. Sem o aeroclube... Hoje, nada acontece. Antigamente sempre foi. Que aquelas campanhas do Assis Chateaubriand, eu peguei já o finzinho daquilo, eu convivi com aquelas pessoas, eu era menino. Então lembro como é que era as festas quando uma cidade recebia um avião, né? Que foi doado por fulano de tal. E ali começavam os cursos, que hoje é até piada contar, mas... Tem em todo lugar, né? E outra coisa, aquela época era o Brasil inteiro. Tinha cidades aí que não tinha 10 mil habitantes, tinha aeroclube. Por que era? Formar pilotos por causa de uma reserva. A Força Aérea tinha muito pouco. Caso precisasse, estavam os Em meninos. tempos de guerra. Em tempos de guerra. E daí, quando acabou a guerra, a última leva de aviões que chegou, patrocinada por essa campanha, foi em 1950, que vieram os PA-18, os primeiros PA-18, que era motor 108, né? E alguns PA-20. Foi a última leva. Depois de lá para cá, Paulistinha compraram os direitos dela, do Bem Pinhatari, fizeram em Botucatu, Neiva, né? Também acabou. Então, nós estamos naquela época, ainda quando compramos o Aerobueiro. A modernidade chegou no Brasil. É o seguinte, da aviação. Eu faço uma síntese, um resumo de tudo isso que nós conversamos, né? Valores de época. Sim. Que aquilo da época era próprio como é hoje, próprio você pegar aí um Cirrus e que vai dar saudade na molecada que vai ficar mais velha daqui para frente, não é isso? Não há dúvida, Não porque é mais para frente não é o Cirrus, você vai voar um jato, jato. né? De aeroclube, né? É isso aí. Um Paulistinha jato. Paulistinha jato. Mauro, obrigado por ter participado, que vindo de satisfação. Bragança, falar com essa turma nova aí, mostrar o seu trabalho, que a gente está colocando aqui no ar, e venha mais vezes. Muito obrigado. É uma satisfação revê-lo, cada vez mais forte, mais bacana. Cada vez mais bonito, quer dizer. Não há isso dúvida. E faço votos que você apareça lá. O dia que for socorro, dá uma paradinha, viu? Deixa comigo. Será uma satisfação recebê-lo em casa. Um arroz e feijão com linguiça bargantina, como o doutor Osíris. Não há dívida. Tá bom. Gente, obrigado por participar do programa. Se inscreva no canal. Como é que é? Dá o joinha, não é isso? Exatamente. Levanta o dedão aí, dá o joinha. Não esquece. Obrigado, Valdir, por estar aqui. Obrigado, José Cláudio Afonso. E obrigado, Ana Érica, também. Tá bom? Fica com a gente. Até a próxima semana. Valeu!